começar a gravar aqui. Não, pessoal, a chamada eu vou falar o momento que vocês vão mandar o ok, tá? Não é toda hora no começo da aula, não. Às vezes vai ser no final, às vezes vai ser no começo, porque senão tem gente que aproveita disso, né? Nós vamos começar hoje a apostila 3, então nós estamos provavelmente na aula 9 da apostila 3. Vocês têm acesso a essa apostila virtualmente já ou não? A gente já tá com o livro. Vocês já estão com a apostila 3? Aham. A 3 e com a 4 também. Vocês foram buscar na escola? No último dia de prova lá, entregou para algumas pessoas. E quem não pegou, pode pegar depois. Ah, beleza, então. Tranquilo. Nós vamos começar assistindo um videozinho. Então, presta bastante atenção no vídeo. Ele tem 4 minutos para a gente começar, porque nosso tema é queda livre. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Estão vendo aí? Será que não é melhor você mandar o link, sei lá, frame... Não, aqui fica bacana. Se tiver configuração boa, dá para ver tranquilo. Tem um local que quando você compartilha o vídeo, você tem que colocar lá para ele melhorar o vídeo para fazer o streaming. Você vai ver que vai dar certinho. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there.
Exactly. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. E aí, galera? Entendi essa conclusão, não. A Terra, Ele tá falando do é a Terra Einstein. que tá indo em direção à bola e Não, e mas a pena. ele tá falando em relação ao Einstein. E a gente vai pegar, a gente tá estudando a parte do Newton, não é na parte da relatividade ainda, só final do ano. Vocês viram a cara de felicidade dos cientistas? Os caras trabalham com ciência de foguete. E eles ficaram felizes com o experimento mais simples, né? Que a gente sempre fala no ensino médio, só que é uma coisa dificílima de se fazer na realidade. Ali ele deve ter pagado um dinheirão, a BBC deve ter pagado um dinheirão para utilizar aquela câmara de vácuo. Guilherme, é massa demais ver isso, cara. Porque é uma coisa que a gente estuda a vida toda, fala que funciona, a gente sabe que funciona, porque a ciência trabalha com previsões, né, e tal. E para ver isso acontecendo é massa demais. Então, por isso os caras ficam assim, não, lá cai exatamente igual. Apesar deles saberem que cai exatamente igual, ver isso ao vivo é muito legal. Né? A nota que eles não gastaram ali, hein? Nossa, imagina, para utilizar aquilo ali, porque precisa tirar o ar ali de dentro e tal, deve ter sido bem caro. Mas é um vídeo que fica para a eternidade, né? Já fizeram isso também na Lua, só que a filmagem na Lua, quer ver, ó? Vou tentar achar aqui. Martelo e pena na Lua. A filmagem na Lua, ela tem uma qualidade, assim, horrível, porque é as câmeras da época, né? Ô, Abud. Oi. Que a NASA é burra. Depois você explica a conclusão do experimento que ele falou do negócio no finalzinho? Eu não entendi também, né? Ali é coisa do Einstein, a gente não vai trabalhar agora não, mas é questão de relatividade. Olha só a filmagem da Lua, ela é horrível, assim, questão de coisa, de resolução. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? É muito massa também, olha lá. Só que a gravidade da Lua é bem menor que a da Terra, então elas caem mais devagar. Esse vídeo aí, galera, é uma comprovação, né? Porque o homem foi realmente à Lua, não dava para fazer esse experimento aqui na Terra. É uma maneira que eles levaram a pena e levaram o martelo justamente para mostrar que eles estavam na Lua de verdade. Tá? Então, por que isso acontece? Né? A gente vai começar a ver a queda livre, e isso acontece porque a força que puxa os objetos para baixo, que é a força da gravidade ou a força peso, ela é exatamente a mesma nos dois, gerando a mesma aceleração. Tá? Deixa eu abrir aqui a telinha. Ô, Abud. Oi. Qual aula que você falou que é? É Física 4? É a Física 4, a aula 3 da apostila. Aula 9, desculpa. Tá na apostila 3. Obrigada. Ô, Abud. Oi.
eu tava lendo um aviso sobre isso, aí eu vi que, tipo assim, que fala que o Galileu, ele pegou e colocou, tipo assim, uma rampinha e colocou duas bolas com massa parecida para ver, tipo assim, se elas caíam ao mesmo tempo. Porque ele não usou a queda livre, porque senão ia ter o negócio da resistência do ar que você falou e tal. Então, eu acho que até, tipo assim, não precisa ser só com câmera de vácuo, assim, que para você perceber, não. Se você usar a rampa, dá para você ver que elas descem praticamente no mesmo tempo. O caso da rampa, ela precisa de um pensamento lógico, né? A pessoa tem que olhar aquilo e tem que fazer um pensamento lógico em cima daquilo. Aí, dependendo da pessoa que você pedir para fazer esse pensamento lógico, ela pode não conseguir fazer, se é que você me entende, né? Entendo. Não, tipo assim, eu sei que você tá explicando isso aí, mas é tudo mentira, o vídeo é editado, você sabe, né? Ah, tá claro, é editado. Então, galera, olha só, a aceleração da gravidade... Oi, diga. Que aula que é da apostila 3? Se não me engano, é a aula 9 da Física 4. Queda livre, corpos em queda, alguma coisa assim. É a primeira aula da Física 4. Então, galera, quando a gente fala queda livre, a gente está dizendo que é a queda sem resistência do ar. Por isso que o Brian Cox lá, ele teve que tirar todo o ar de dentro da câmara do vácuo para ver que a pena e a bola de boliche, elas caem juntas mesmo, tá? Então, eles caem juntas porque todo objeto vai estar sujeito à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. No caso da Terra, 9,81 metros por segundo ao quadrado, a gente arredonda para 10. No caso da Lua, 1,8 ou 1,6, se não me engano, metros por segundo ao quadrado. E aí, esse movimento ele passa a ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Todo objeto em queda, ele está sujeito a um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Que a aceleração para todo objeto é a mesma. A força resultante, que é igual à massa vezes a aceleração, segundo Newton, ela vai ser a força peso do objeto, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Na Lua cai mais devagar, Guilherme, porque a aceleração é menor. Então, olha só, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, e essa força resultante é a força peso do objeto, que é a massa do objeto vezes a gravidade. Juntando essas duas coisas, eu fico com massa vezes aceleração é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Todo objeto que cai em queda livre, sem resistência do ar, vai estar sujeito à mesma aceleração. Ou seja, ó, a aceleração desse objeto é igual à aceleração da gravidade. Então, é uma conclusão que o Newton colocou na matemática, matematicamente isso foi o Newton que fez, mas quem chegou nisso foi o Galileu. Como é um movimento, experimentalmente falando, como é um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente pode usar, por exemplo, se eu quiser calcular a distância percorrida pelo objeto, eu posso usar a equação da distância que a gente tem no MRUV. Distância é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se um objeto ele é solto de uma certa altura, a gente fala que a velocidade inicial dele é 0. A hora que você solta um objeto, ele começa a cair. Igual a minha caneta caiu no chão aqui agora. Se ele não for solto, você vai deixar a velocidade inicial aqui. Como ele é solto, eu vou dar esse exemplo com o objeto sendo solto, a velocidade inicial dele vai ser 0, então esse termo vaza fora, porque 0 vezes t dá 0. E a aceleração desse objeto a gente já viu que vale g. Então, substituindo nessa fórmula, fica assim. A distância é igual a g vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Todo objeto que é solto percorre uma distância que é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se for na Terra, onde a gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, essa equação fica mais simples ainda, né? D igual a 10 dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então, na Terra, a gente pode fazer essa conta aqui aproximada para saber qual é a distância percorrida por um objeto em relação ao tempo, objeto em queda, porque eu substituo g por 10 e divido por 2. Vamos construir uma tabelinha aqui, por exemplo.
Para o tempo igual a 1 segundo, você substitui aqui. 5 vezes 1 ao quadrado. Então, vai dar 5. Em 1 segundo, se um objeto cair durante 1 segundo, ele percorre 5 metros. Se ele cair durante 2 segundos, ele vai percorrer 20 metros. 5 vezes 2 ao quadrado, né, que é 4, vai dar 20. Se ele cair durante 3 segundos, 5 vezes 3 ao quadrado, que é 9, dá 45. Se ele cair durante 4 segundos, 5 vezes 4 ao quadrado, que é 16, 5 vezes 16 dá 80 metros. E se ele cair durante 5 segundos, 5 vezes 25, 125 metros. Olha que bacana, o Galileu percebeu uma proporção existente aqui. Se o objeto está no tempo igual, aqui eu coloquei errado, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é o tempo 0, aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 2, 3 e 4. Então, se o objeto cai durante 1 segundo, ele vai percorrer 5 metros. Se ele cai durante 2 segundos, ao todo, né, do 0 até o 2, ele percorreria 20. Então, se eu esperar do 1 até o 2, ele vai percorrer o quê? 15. Tá? No intervalo de 0 a 1, ele percorre 5. No intervalo de 1 a 2, ele percorre 15, porque no tempo 2 ele tem que ter percorrido um total de 20. No tempo 3, ele tem que ter percorrido um total de 45. Então, aqui ele vai percorrer 25 metros, né? Ó, daqui para cá mais 25. Daqui para cá mais 35 metros. Então, se você olhar aqui, ó, daqui para cá ele percorre 15 metros. Daqui para cá ele percorre 25 metros. Daqui para cá ele percorre 35 metros. Daqui para cá ele percorre 45 metros. Aí aqueles testes de QI da internet. Qual é a proporção? Quem consegue chegar aí? Qual que é a proporção existente? Como assim, qual que é a proporção? É uma, como é que fala? É uma progressão, não é geométrica, mas aritmética. Existe uma regra aí. Não, tipo assim... 15, 25, 35. Qual que é a regra? Não é que seria que a cada segundo ele cai 10 metros? Não, ó. 5, 15, 25, 35, depois 45. Qual que é o próximo número? É 125 mais 55. 55. Aqui, ó, é 5 vezes 1. Aqui é o quê? 5 vezes 3. Aqui é 5 vezes 5. Aqui é 5 vezes 7. Qual que é o próximo número? 5 vezes 9. 5 vezes 9. 5 vezes 9. E qual que é o próximo número? 5 vezes 11. Tá vendo? Então, a proporção de Galileu que ele notou é que um corpo em queda, ele percorre a cada segundo de queda a proporção que é dada pelos números ímpares. Ó. Mas, ó, Abud. Oi. Isso de somar 10 não dá certo, não? Somando 10? Como assim? Ué, tava 15, mais 10, 25, mais 10, 35, mais 10, 45, mais 10, 55. Aí depois vai pro próximo. Qual que é o próximo número primo? 13. 13. 13 vezes 5 dá quanto? Sei, dá 65. Dá um pouco, dá certo, né? Mas assim, entre os intervalos de tempo, né? Então, galera, aí a distância também dá? Dá. Então, é só para mostrar que o Galileu, essa é a proporção de Galileu que ele falou, tá vendo? Mas só para mostrar, é uma curiosidade, na verdade, a gente utiliza isso muito pouco, porque a gente acaba trabalhando com a equação do Newton, que é D igual a 5t ao quadrado, né, quando é a Terra, porque a gente aproxima de 10, ou a gente trabalha com outras coisinhas, outras equações também, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vamos pegar... Pode falar a definição de novo? O quê?
dessa proporção de Galileu é o 5 multiplicado pelos números ímpares, tá vendo? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Isso é de Galileu. Essa é a proporção de Galileu para você saber quanto que um corpo cai, quanto que o corpo percorre durante a queda dele a cada segundo. Travo. E deu... porque não, deu... voltou. Aqui deu falando uma mensagem, sua conexão está instável. É coisa da Vera. Ô, Abud, se eu falo que a cada 1 segundo ele percorre 10 metros, tá errado ou não? Tá errado. Aqui, ó, durante esse 1 segundo ele percorreu 5. Aqui ele percorreu durante 1 segundo 15. Aqui durante 1 segundo 25. Aqui ele percorreu 35. Ele percorre 10 metros a mais do que o anterior, né? Nossa. Certo? E como funciona a velocidade desse corpo durante a queda? A velocidade começa como 0. E ela vai aumentando. A cada segundo ela aumenta um pouquinho. Ela vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque eu vejo que o espaço percorrido pelo corpo aumenta. Então, a cada segundo de queda, essa velocidade vai ficando cada vez maior. Quão maior? De acordo com a aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade ela vai aumentando de 10 em 10. Durante 1 segundo de queda, ele vai ter 10 metros por segundo de velocidade. Durante 2 segundos de queda, 20 metros por segundo de velocidade. 3 segundos de queda, 30 metros por segundo de velocidade. 4 segundos de queda, 40 metros por segundo de velocidade e assim por diante. A velocidade aumenta de 10 em 10 porque é essa aceleração. Nunca pulei de paraquedas, Guilherme, nem se você pagar para mim eu pulo. Nem a pau. A não ser que eu faça um curso de como dobrar o paraquedas, eu mesmo dobro meu paraquedas e eu pulo com ele. Porque nem a pau que eu vou pular de paraquedas com paraquedas dobrado por outra pessoa. Se for para eu morrer, eu quero morrer por culpa própria. Meio exagero, né? Não é Abud. Por quê? Que se fosse... É igual pensar que, tipo assim, medo de avião. Que avião é um acidente a cada, sei lá, 1 milhão. Paraquedas deve ser a mesma proporção. Não arriscar não, cara. Vida só tem uma. Ô, João Paulo, não é a menor não, viu? Tem muito acidente de paraquedas. Leozinho, me dá os dados, então. Depois a gente vai pesquisar os dados. Tem não, Leozinho. Muitos. São muito poucos. Ô, pessoal, vamos lá. E existe também o lançamento vertical, que é quando você joga um objeto para cima, ele vai subindo, e à medida que ele sobe, a velocidade dele vai diminuindo, até ele atingir uma altura máxima, que é aquela altura na qual a velocidade dele é 0. Essa informação é mega importante, tá? Você tem que lembrar que aqui é o ponto de altura máxima dele, que é o ponto onde a velocidade dele é 0. Ah, mas por que a altura máxima, a velocidade é 0? Ah, porque se não fosse 0, ele ia continuar subindo. Sempre na altura máxima é aquele ponto onde o objeto para e volta a cair. Quando ele volta a cair, vira queda livre, que a gente já viu. Tá? Pessoal, depois a gente vê esse negócio do paraquedas aí, tá? Agora para de fludar o chat, por favor. Abud, eu preciso ter aquele raciocínio todo que você falou nos negócios passados aí, porque é só usar a fórmula de movimento É, isso que eu falei. Aquilo ali é uma maneira... A proporção de Galileu é só para mostrar como é que funciona. É o que o Galileu chegou à conclusão. A gente usa a fórmula que é muito mais fácil. Então, quando você arremessa o objeto para cima, ele vai percorrendo distâncias cada vez menores até o momento em que ele para lá em cima, tá? E no momento em que ele para, ele atingiu a altura máxima. Como que eu descubro o tempo que ele demora para subir? Eu sei, por exemplo, que a velocidade dele varia dessa forma aqui, ó. A velocidade inicial, que é V0, é menos GT. Por que menos? Porque a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo. Durante a subida, eu estou em um MRUV, é um movimento retardado. Então, a gravidade durante a subida, ela freia o meu objeto. E qual que é a velocidade na altura máxima? 0. Então, se eu quiser descobrir o tempo de subida de um corpo, o tempo que ele demora para atingir a altura máxima,
basta eu fazer isso aqui, ó. Vou trocar esse termo de lugar, fica gt igual a v0. O tempo de subida é sempre você pegar a velocidade inicial do corpo e dividir pela gravidade. Supondo, se ele começasse aqui com 40 metros por segundo, depois de um segundo ele ia ter 30, 2 segundos 20, mais 3 segundos 10, mais 4 segundos 0. Aí ele para de subir. Então, o tempo de subida é facilmente calculável se você for tirando de 10 em 10 do corpo à medida que ele sobe. Não, Laura, não pode fazer a regra de 3 porque essa proporção aqui ela não é linear. O tempo está ao quadrado e tal, não rola. Tá? Abud, sabe a fórmula que eu uso na primeira lá? VOT mais AT ao quadrado sobre 2? Eu não posso usar ela no lançamento vertical com aceleração negativa, não? Pode também. Aqui, ó, se eu quiser calcular a altura máxima, sem calcular, se eu tiver, por exemplo, já calculado o tempo de subida, a altura máxima eu calculo jogando, eu posso calcular assim, né, ó, D igual a V0T menos, porque na subida o movimento é retardado, menos GT ao quadrado sobre 2. Eu pego esse tempo de cá e substituo aqui. Dá para eu calcular a altura máxima, que seria o quê? A altura máxima seria essa distância, né? Dá para eu calcular fazendo isso, mas eu tenho que fazer duas contas, né? Eu tenho uma maneira que sai direto, que é o que você falou agora, ó. Se eu usar a Torricelli, lembrando do sinalzinho de menos, ó. Por que eu coloquei G? Porque a aceleração Torricelli não é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2AD. O A aqui é G. Por que o sinal de menos? Porque na subida o movimento é retardado. Beleza? Então, a altura máxima vai ser a minha distância. Lembrando que na altura máxima a velocidade é zero. A velocidade final do corpo é zero. Então, eu pego V0 ao quadrado menos 2GD é igual a zero. Passando esse termo para o lado esquerdo, fica 2GD igual a V0 ao quadrado. Então, a distância que ele vai percorrer na vertical, então isso aqui a gente pode chamar de distância na vertical, ou a altura máxima que ele atinge. Essa distância, ela vai ser a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, aquele exemplo que eu dei quando o cara sai com 40 metros por segundo, 40 ao quadrado dá 1.600. Dividido por 20, ele vai subir por 80 metros. Tá? Então, se você quiser... Oi, diga. Eu já poderia colocar, por exemplo, só, desculpa te interromper, mas nesse daqui, eu já poderia colocar 20? Ou, pode, tipo, pode. Se for para a Terra, pode, né? Pode sim. Pode sim. Tá, era só isso mesmo. Obrigada. Tá bom? Então, são as duas perguntas que a gente pode fazer com relação ao lançamento vertical. Qual o tempo de subida? Qual a altura máxima? Tá? Se te perguntar, o tempo de retorno, o tempo que ele demora para subir e para descer, quanto tempo? Vamos supor que o corpo, ao arremessar ele para cima, ele atinge a altura máxima em 2 segundos. Quanto tempo ele vai demorar para voltar para a minha mão? 2 para subir, 2 para descer. Isso mesmo. O tempo de voo que a gente fala, que é o tempo que ele permanece no ar, é simplesmente 2 vezes V0 sobre G. O tempo que um corpo demora para subir é o tempo que ele demora para descer. Tá? Então, se eu quero saber o tempo de voo, é só multiplicar o tempo de subida por 2. Mas por que isso acontece? Porque o tempo que um objeto demora para subir sujeito a uma aceleração é o tempo que ele vai demorar para descer sujeito à mesma aceleração. Tranquilo? Então, a gente tem... Eu acho mais interessante, em vez de ficar decorando cada equação, você entender como é que você chega nela. Como que eu cheguei nessa equação final? Através da equação da velocidade. Porque eu sei que a velocidade no ponto mais alto é 0. Tá? Como que eu cheguei nessa equação aqui da altura máxima em função da velocidade inicial?
através de Torricelli, porque, de novo, eu sei que na altura máxima a velocidade final é 0. E aí você vai alterando aquelas equações que você já conhece. É uma maneira mais fácil de lembrar isso aí, na minha opinião. Abud. Oi. Eu tenho. Tipo assim, eu fico pensando, tipo assim, essas coisas comparado com a luz, sabe? Com a velocidade da luz e tal. Não, mas a luz não funciona E nada a gravidade, disso que tá falando. ela exerce uma força sobre a luz, né? Não. Por quê? A gravidade, a luz, ela não sofre a ação Mas da por que gravidade. não? A massa, ela deforma o espaço e aí por isso a luz não consegue escapar dali. É diferente. Não tem nada a ver com... Minha conexão está instável aqui de novo. Não tem nada a ver com isso que a gente está vendo. Física moderna é completamente diferente da física clássica que a gente está vendo. O problema é com o zoom, Abud. O zoom tá dando pau, né? Vamos tentar... Então, porque eu penso no lance do buraco negro e tal. Porque o buraco negro atrai. Uhum. Não, mas é outra coisa. Isso aí é por causa da deformação no espaço que o buraco negro causa. É diferente. Pessoal, aqui ó, vamos fazer o primeiro exercício aí. Ele é o mais difícil e os outros são mais tranquilos, é só aplicação de fórmula. Beleza? Então aqui ó. A partir do repouso, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão. Então aqui está o chão, aqui é a altura 0. Mantendo uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado durante os primeiros 10 segundos. Então aqui ele está subindo com um movimento acelerado. Aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial dele é 0. E aqui o probleminha disse que ele está vencendo a gravidade. E ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado em relação ao chão. Então ele vai ganhando velocidade durante 10 segundos. Então vamos ver quanto ele vai percorrer, né, fora de escala, lógico, quanto ele vai percorrer nessa primeira parte do movimento. Porque depois, ó, desprezando a resistência do ar, a altura máxima alcançada pelo foguete, porque a hora que ele chegar nessa altura aqui, ó, né, ele perde essa aceleração, aí ele continua o movimento só sobre a ação da força da gravidade. Vamos lá. Durante esses primeiros 10 segundos, ele percorre um movimento acelerado. Então, a distância que ele percorre é igual à velocidade inicial dele, que é 0, né, lançado verticalmente a partir do chão. Então, ele é lançado, a velocidade inicial dele é 0. Mais a aceleração vezes 10 ao quadrado sobre 2. Então, a distância que ele vai percorrer é 0 vezes t, 5 vezes 100, né, 10 ao quadrado é 100, 5 vezes 100 dá 500, dividido por 2, ele percorre 250 metros. Então, ele sobe durante 250 metros e a partir desse ponto, vou desenhar ele menorzinho, a partir desse ponto, ele vai ter uma certa velocidade e ele continua subindo, né? Aqui, o que vai agir sobre ele é a aceleração da gravidade e vai começar a frear o foguete. Porém, como ele sofreu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos, nesse ponto ele vai ter uma velocidade para cima. A partir desse ponto, a gente finge que é um movimento, um lançamento vertical. Tá? Então, a partir da altura 250, ele funcionaria como se fosse um objeto arremessado para cima. Qual velocidade ele vai ter? V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque no primeiro momento aqui ele está sofrendo uma aceleração. Velocidade inicial é 0, a aceleração é 5 vezes T. Então, nesse momento... Por que a inicial é 0? Porque ele foi lançado a partir do chão. Quando ele é lançado, a velocidade é 0. Mas você não está considerando a parte da altura máxima, não? Não, agora olha só, eu estou tentando descobrir qual a altura que ele chega aqui. Qual é a velocidade com que ele está aqui, ó. Nesse ponto... Ah, tá, beleza. Nesse ponto, ele tem uma velocidade de 50 metros por segundo. Quem quer perguntar alguma coisa? Era eu, mas eu ia perguntar por que você estava fazendo isso, mas agora eu já entendi. Tá? Já entendeu? Porque a partir desse ponto, agora finge que aqui é o 0.
Finge que aqui é o chão. Tá? Um corpo lançado com 50 metros por segundo a partir do chão atinge qual altura? Vamos ver? Ô, Abud. Ah. Esse problema aí não tá meio mal formulado, não? Tipo assim, que parece que o foguete teria que ter decolado, né? Aí vamos supor que acabou o combustível dele e a partir daquele ponto ali, ele tá só sobre a ação da gravidade e da aceleração que ele conseguiu. Entendeu? Isso. Tinha que ser melhor escrito mesmo, com certeza. Tá muito mal formulado, não dá para entender direito. A partir desse ponto, ó, a partir desse momento, a gente vai fingir que é um lançamento vertical, no qual a velocidade dele no ponto mais alto da trajetória é 0, né? Aí o foguetinho está lá em cima aqui. Qual que é a altura que ele vai chegar lá? Quanto que ele vai percorrer aqui? Quando a velocidade dele final for 0. Então, 0 é igual a 50 ao quadrado, menos, porque agora a gente está fingindo que é um lançamento vertical, onde a gravidade é contrária, menos 2 vezes 10 vezes d. Então, dá 0 é igual a 2.500 menos 20d. Passo 20d para o lado esquerdo da equação, fica 20d igual a 2.500. Então, d vai dar 125 metros. Então, a partir desse ponto, para ele chegar lá no alto, ele andou mais 125 metros. Então, ele alcançou uma altura máxima de 375 metros. Certo? Quanto tempo isso vai demorar para ele voltar, para ele cair, para ele retornar? A gente já achou a altura máxima. Ele demorou 10 segundos subindo. E quanto tempo ele vai demorar aqui nesse movimentozinho aqui? Ó? Deixa eu diminuir essa conta minha para caber aqui. Aí é só usar VO sobre G, né? Isso. Para eu saber... Abud. Oi. Não, no final de pergunta. Tá. Para eu saber quanto tempo ele demora aqui, é só a gente fazer o V igual a V0 menos GT. Né? A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 50 menos 10 vezes T. Então, ele demora para chegar lá no ponto mais alto, ele vai demorar 10t igual a 50, t igual a 5 segundos. Então, ele demora mais 5 segundos aqui. Porém, quando ele chega lá no ponto mais alto da trajetória, ele cai direto. Ele cai completamente, de uma vez, como se fosse queda livre. Qual que é o tempo que um objeto em queda livre demora para cair de uma altura 30. Não, a altura dele é uma altura de 375 metros. Em queda livre. Esse probleminha ele é mais complicado do que parece. Não seria só, tipo assim, somar a ida e depois a volta, não? Não, porque o movimento de volta é diferente do movimento de ida, né? O movimento de volta é uma queda livre inteira. Então, ele tem que percorrer uma distância de V0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? Agora é mais porque ele está caindo. Aqui eu vou colocar 375. Na altura máxima, a velocidade dele é 0, né? E aqui vai ficar 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar, aqui dá 5, né? 375 é igual a 5t ao quadrado. Passa dividindo 375 por 5 igual a t ao quadrado. 375 por 5 dá 75, né? t ao quadrado igual a 75. Então, o t vai ser raiz quadrada de 75. Deixa eu ver quanto dá aqui. 8,66 segundos. Então, ele demora 10 para subir, mais 5 para subir, 15. 10 mais 5 para subir, mais 8,66 para cair. Então, o tempo total dele de subida mais o tempo de queda dá 23,66 segundos. Então, dá, letra A, 375 metros de altura máxima e 23,7 segundos de queda. Abud. Oi. Tipo assim,
eu não poderia ter feito esse exercício de outra forma, não? Considerando que o tempo inteiro ele estava em lançamento vertical, só que a ação da gravidade sobre ele era 5 metros por segundo ao Não, quadrado. tem que fazer diferente. Porque ele tem uma aceleração... Pera aí, rapidinho. Galera, vai mandando os OKs aí pra gente gravar a presença de vocês. Não tem jeito, porque você tem que dividir, porque cada pedaço é um tipo de movimento, e cada tipo de movimento tem um tipo de abordagem matemática diferente. Senão buga tudo. Beleza, entendi. Beleza? Achei mesmo que se eu fizesse desse jeito seria fácil demais pra ser verdade. Aí fica muito, muito fácil, né? Ana Luísa, pode perguntar se você tiver alguma dúvida. Ou foi só você clicou errado? Tá. Diga, pode perguntar. O Guilherme tinha falado aí em cima alguma coisa, mas agora depois dos ok, eu já nem sei mais o que ele Fala de falou. novo, Guilherme. Ele falou que não estava entendendo o que você tinha feito. Eu lembro da pergunta dele. Tá, depois a gente pode tirar dúvidas dessa questão, porque agora vocês têm outra live, né? É 11 horas ou 10h45? Falta 14 minutos ainda. Tem um intervalozinho agora? Vocês têm um intervalozinho agora ou não? Agora é o intervalo, isso. As aulas são de 45 minutos. Então, pode sair quem quiser, gente, que eu vou responder a dúvida do Guilherme. Guilherme, abre o microfone aí e fala, pode falar. Qual que é a sua dúvida? Quem quiser sair já pode sair, pessoal. Vai lá lanchar. Mas o microfone dele não funciona no computador. Tá. O que você não entendeu, Guilherme? Escreve aí, por favor. Olha só, o que eu fiz aqui, Guilherme? O foguete, ele teve uma aceleração durante os 10 primeiros segundos. Então, eu tive que calcular primeiro como se fosse um movimento uniformemente acelerado, para saber quanto ele andou nesses 10 primeiros segundos, como se fosse um carro na horizontal mesmo. Quanto que um carro anda com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos. Aí eu fiz isso aqui. Ó. Né, durante 10 segundos, saindo do repouso, o carro andaria, né, se fosse na horizontal, 250 metros. Tá? Mas isso aí aconteceu para o foguete na vertical. Então já chegamos a essa conclusão, que na vertical, ele durante esses 10 segundos, que é o momento de aceleração dele, ele andaria 250 metros. A partir desse ponto, ele não tem mais aceleração. Então, a partir desse ponto, quando ele chegar nesse ponto, já que ele teve aceleração, qual que seria a velocidade dele? 50 metros por segundo. Por quê? Porque ele acelerou durante 10 segundos. Com 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele chegou aqui, ele saiu de zero, ele chegou aqui com 50 metros por segundo de velocidade. Teve atuação, é como se a aceleração dele resultante fosse de 5 metros por segundo ao quadrado. É como se ele tivesse 15 para cima e 10 para baixo, Guilherme. Então, sobrou 5 para cima, ele acelera. Ô, Abud. Oi. Você falou que, tipo assim, ele... Primeiramente ali, ele tava indo pra cima, né? É. E por que do outro ele não tá? Ou ele tá, ele só tá. que ele tá sem... Ele tá. Uhum. A partir daqui, ó, é como se ele desligasse os motores. Aqui ele tá com os motores ligados, ó. Tá bom? A partir daqui ele desliga os motores. E ele continua só pela inércia dele a subir. Só que a partir desse ponto, ele está subindo com uma ação da aceleração da gravidade, que vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, com essa aceleração... É só a partir daí? É só a partir daqui. Não, toda vez, tá? Não, é toda vez, mas é porque aqui ele tinha 15 para cima e 10 para baixo. Então, sobrava 5 para cima. Tá? A partir daqui, ele só tem os 10 para baixo. Aí, o que eu fiz? Aí eu calculei, a partir desse ponto, qual que é a altura máxima que ele atinge. A partir desse ponto. Joguei em Torricelli, achei que a altura máxima que ele atinge a partir desse ponto é de 125 metros. Certo? Então, se ele já tinha andado 250, ele andou mais 125, qual que é a altura máxima que ele atingiu? 375 metros. Tá? Quanto tempo ele demorou para chegar na altura máxima? Aí eu fiz outra conta. V igual a V0 menos GT e tal.
eu descobri que ele demorou 5 segundos para chegar na altura máxima. Certo? Então, ele demorou 10 para subir, mais 5 para subir. Quando ele chegou na altura máxima, ele caiu direto, caiu de uma vez, sobre a ação da gravidade. Aí eu usei aqui, ó. Quanto tempo um objeto que cai de 375 metros demora para atingir o solo? Aí eu achei 8,66. Então, no total, ele demorou 10 segundos para subir, mais 5 segundos para chegar na altura máxima, mais 8,66 caindo direto, pum, no chão. Então, ele demorou um total de 23,66 segundos para fazer o movimento todo. O 8,65 é o tempo de queda, então? É o tempo de queda. Esse aqui, ó, é o tempo de queda livre. Ah, entendi. Obrigado. Tá bom? Então, Abud, a partir do zero, ele está querendo saber, tipo assim, qual que seria a altura máxima que ele percorreria sem a sua velocidade, né? Sem a sua velocidade, aceleração. sem a aceleração. Isso. E aqui Tá, eu calculei entendi. o tempo de queda livre, porque quando ele chega na altura máxima, ele simplesmente cai. Tá bom? Complicado. Esse é difícil. O 2, o 3 e o 4 são fáceis. Podem tentar fazer sim. Tá bom? Então, um abraço para vocês, gente. Até a nossa próxima aula. Abud, manda os slides, por favor. Eu mando sim. Eu estou colocando tudo no Classroom. Tá bom? Ah, tá bom. Obrigado. De nada. Tchau. Falou, Abud. Abraço. Falou. Tchau. Falou, Túlio, abraço.